Alzheimer, então, essas 10 principais causas tem uma diminuição da incidência quando a gente faz a reposição hormonal. Então, Trotti, eu queria que você falasse pra gente, que é da tua área aí da cardiologia, como que funciona isso? E realmente, né? Porque isso, a gente vê que as pessoas não falam sobre isso, né? Que uma indicação de você fazer reposição hormonal é porque diminui a incidência das doenças cardiovasculares, de AVC. Fala um pouquinho aí pra gente sobre isso. Então, Neuza, é um prazer estar aqui contigo. Pessoal que está assistindo, prazer, bem-vindos. Então, Neuza, é o seguinte, a medicina tradicional, ela considera a reposição hormonal com muito medo, com muito temor, porque no passado tinha essa relação com o aumento de risco de câncer, então existe um medo generalizado, só que de algumas décadas para cá, e isso principalmente a nível internacional, e agora no Brasil também isso tem se desenvolvido bastante, os estudos mostram cada vez mais que a reposição hormonal, de forma correta, controlada, com os hormônios certos, você consegue melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. O que acontece é que as pessoas estão envelhecendo mais. De umas décadas para cá, antigamente as pessoas tinham uma expectativa de vida bem menor, viviam até os 60 anos. E hoje não, a expectativa de vida é 70, 80, até 90. A gente vê pessoas acima de 90 anos com muita frequência hoje, né? Então, assim, a questão essas pessoas, a partir do momento, no teu caso da menopausa, que chega ali por volta dos 50 anos, começa a ter uma deficiência hormonal, e essa pessoa vai viver até os 80 anos, a qualidade de vida sem esses hormônios cai de forma muito importante, significativa. E no caso nosso da andropausa, da mesma forma, né? Que os homens da determinada faixa etária, quando eles entram na questão da andropausa e a falta do hormônio, no caso nosso, a testosterona, eles perdem muita qualidade de vida, tanto do ponto de vista físico, de composição corporal, quanto do ponto de vista cognitivo, ponto de vista a parte mental, estímulo comportamental, motivação, ânimo, vigor, energia. Então, isso aí, se não for corrigido, e as pessoas colocam isso é da idade, é a velhice, é a idade, é assim mesmo, né? Às vezes a pessoa é até diagnosticada com depressão, e aí toma antidepressivo, quando na verdade ele está com uma deficiência hormonal, o que precisa é corrigir essa falta desses hormônios, no caso da mulher com estradiol e no caso do homem com a testosterona, né? Certo, com certeza. E em relação às doenças cardiovasculares, o que você fala para a gente desse aumento da incidência na pós-menopausa, e se a reposição hormonal realmente tem um fator preventivo, aí no teu conhecimento, da tua especialidade, o que você fala para nós? Com certeza, a deficiência hormonal na mulher, a gente sabe essas doenças, causas principais de morte que você colocou aí, esses principais causas, principalmente doenças cardiovasculares, AVC, câncer, né, doenças degenerativas, como o próprio Alzheimer, né? Essas doenças todas estão relacionadas à terceira idade, principalmente a partir dos 50, 60 anos. E justamente é esse período em que está havendo uma deficiência de produção hormonal desses hormônios, estradiol e testosterona no caso do homem, estradiol no caso da mulher. Os estudos cada vez mostram que é a falta do hormônio que está por trás, não é só isso, obviamente, mas a falta dos hormônios é que está por trás da perda de qualidade de vida e do aumento do risco dessas doenças consideradas doenças, entre aspas, da terceira idade, né, da melhor idade, né? Então, no caso do coração, existe uma relação muito concreta entre deficiência de testosterona e aumento de risco de infarto, aumento de risco de arritmias, aumento de risco de hipertensão. No caso da mulher pós-menopausa, também, pela falta do estradiol, aumento da incidência dessas doenças aí. Certo, com certeza. E na verdade, né, Trotti, é o contrário do que as pessoas pensam, né? Porque as pessoas pensam que se usar o hormônio piora, mas é o contrário, né? Porque a gente tem que pensar assim, que a incidência dessas doenças é menor quando a gente é jovem, né? Então, assim, é raro você ver uma pessoa de 20 anos, né, infartar, né? Ou ter um derrame. E é a fase que a gente tem a maior produção hormonal, né?
Então, à medida que o tempo passa e que os hormônios da gente vão diminuindo, isso vai aumentando muito a incidência, né? Então, se a gente faz o tratamento de forma, uma reposição hormonal fisiológica equilibrada, você diminui a incidência de todas essas doenças, né? E hoje, eu estava revendo isso também, que hoje a reposição hormonal, ela já é um indicativo para prevenção de Alzheimer. Por quê? Porque o hormônio, ele tem uma função muito importante a nível cerebral. Então, a diminuição de hormônio, porque assim, naturalmente, algumas pessoas vão ter um nível melhor e outras piores, né? Fisiologicamente, tá? Então, os estudos mostram, hoje, estudos populacionais grandes, que se as pessoas que têm um nível hormonal melhor, elas têm uma incidência menor dessas doenças, elas vivem mais e têm mais qualidade de vida, né? Então, isso, e sem falar na mulher, eu falei ali dessas doenças vasculares, do diabetes, né? Mellitus tipo 2, que a reposição hormonal atua preventivamente, por atuar aí na resistência à insulina, e o Alzheimer. E na mulher a gente tem uma outra patologia muito importante, que é a osteoporose. Então, a osteoporose é uma doença grave, né? Que tem uma prevalência. As mulheres, se elas não fizerem um tratamento preventivo, em torno de 60, 70 anos, 1/3 das mulheres vão ter osteoporose. E uma fratura hoje de fêmur, né? Se você tem a pessoa que tem osteoporose, a pessoa ela pode cair uma quedinha boba, qualquer coisa, essas que a gente tem no dia a dia, e pode fazer uma fratura. E a fratura de colo de fêmur, que é uma fratura grave, normalmente ela leva a... As estatísticas dizem que 1 ano, 30% das pessoas que têm fratura de colo de fêmur morrem. Ou você tem uma limitação muito grande da sua vida, né? Então, isso por si só é muito importante, né? Porque é uma indicação para você prevenir uma doença grave, uma doença de osteoporose, que vai limitar a vida da pessoa, né? Uma outra coisa também que os estudos mostram é câncer de colo, né? De intestino. Você diminui muito a incidência quando você faz a reposição hormonal na mulher. Então, assim, são muitas vantagens, né? O que eu escuto mais da minha parte, também você deve ouvir aí, né, com você, as pessoas ficam com medo disso, né? Achando que, ai, doutora, eu só vou... mas eu não sinto nada, né? As pessoas ficam muito nisso ainda, né? Primeiro lugar, né, Trote, que essas doenças, normalmente, elas são silenciosas, né? Normalmente, se a pessoa infarta, o infarto manda aviso prévio, o que você fala para nós? Então, Neuza, o que acontece é que, no caso nosso aqui, do homem na andropausa, a deficiência de testosterona, o homem, às vezes, ele espera que vai ter algum problema na parte sexual para ele considerar que está com andropausa. Só que a deficiência que vai te causar uma alteração de libido, de perda de potência, essas alterações muitas vezes são tardias. Muitas vezes o homem está tendo sintomatologia já de longa data, e é importante a gente considerar, no caso da andropausa, diferente da menopausa, em que a mulher, num determinado momento da vida, ela tem a interrupção da produção dos hormônios. O homem é um pouco diferente, Neuza. O homem, ele ali por volta de 30, 35 anos, ele atinge o ápice de produção hormonal dele, e a partir dos 35 anos, ele começa a ter uma perda, uma queda lenta, gradativa e silenciosa da produção dos hormônios, principalmente da testosterona. Certo. E isso acontece de forma insidiosa. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não percebe essa queda. É lógico que, dependendo do estilo de vida da pessoa, por exemplo, um estilo de vida sedentário, uma pessoa que é obesa, uma alimentação ruim, um sono ruim, muito estresse, cigarro, álcool, tudo isso acelera esse processo de queda dos níveis da produção de testosterona. E certo. O que acontece é que, muitas vezes, o homem ali, por volta dos 40, 45, 50 anos, o homem começa a ter quadros de perda de vigor, de disposição, a concentração, a composição corporal dele começa a mudar, ele começa a ter ganho começa a aumentar o abdômen dele, começa a ganhar barriga e perder músculo, perder força. Então, isso vai acontecendo de forma gradativa. E essa questão de comportamental, a parte cerebral,
muitas vezes acontece que o cara fica sem motivação, ele não tem motivação para trabalhar, ele não tem planos. Muitas vezes ele pensa que está depressivo. A mulher até fala, pô, meu marido está depressivo. E não é bem assim. Até um rapaz aí, o Nelson, como perguntou se perda de paciência pode ser um sintoma. Pode. A irritabilidade sem um motivo aparente, aquela pessoa que fica irritada facilmente, o homem, pode ser indicativo de que ele está entrando, que ele está num período de andropausa, com perda hormonal. E é lógico que esses sintomas todos estão colocando ele em risco de evoluir para essas doenças crônico-degenerativas. Inclusive, você comentou a questão da osteoporose. O homem também, na andropausa, ele está sob risco muito grande. A gente considera mais a mulher, né? Mas o homem também, ele aumenta muito o risco de osteopenia e osteoporose pela deficiência da testosterona. Então, com certeza, tudo que você falou aí para a mulher com a deficiência de estradiol serve para o homem com a deficiência de testosterona, osteoporose, osteoartrose, risco de Alzheimer, risco de câncer, risco de doenças cardiovasculares, diabetes, resistência à insulina, por aí vai, né? Certo. Já que você falou isso aí que perguntou, também perguntaram aqui, como é que o homem desconfia se ele está na andropausa? Fala aí pra gente quais, porque a mulher é mais conhecida, né? Então toda mulher, se uma mulher fala, isso é até piadinha, né? Mulher nervosa é porque está na TPM, né? Mulher com calor é mulher na menopausa. Mulher que tem enjoo é porque está suspeita de estar grávida, né? São coisas assim que a pessoa fala. E para o homem, então, qual é o sintoma mais comum assim que eles procuram? Então, assim, o que eles consideram é a parte da parte sexual, mas muitas vezes isso aí é um sintoma tardio. Se ele começa a ter deficiência da parte sexual, das duas, ou ele está tendo uma queda acelerada de testosterona por algum fator ambiental, estresse absurdo, um sono ruim, muito álcool, uma alimentação muito ruim, ele pode desenvolver uma queda de testosterona muito rápida, que isso, se ele corrigir esses hábitos de vida, podem evoluir depois com melhora. E recuperação do eixo hormonal, o corpo dele volta a produzir testosterona em quantidade adequada. Agora, quando ele está naquela fase ali de 40, 50 anos, em que ele começa a ter uma perda de vigor, perda de disposição, perda de motivação, perda de ânimo, não tem planos, começa a ficar irritado, começa a ficar sem paciência, começa a ficar ansioso, descontrolado. O sono começa a ficar um sono ruim, não consegue dormir direito, fica irritado fácil, a memória começa a ficar ruim, ele começa a perceber que ele fazia atividade física com muita facilidade, agora ele está tendo uma dificuldade, sem explicação, de fazer o mesmo exercício que ele fazia uns 5 anos atrás. Então, tudo isso começa a ganhar peso e perder músculo. Tudo isso indica que ele está com deficiência hormonal e precisa correr atrás. E a gente já comentou numa outra live que muitas vezes nessa situação a pessoa começa a procurar outros médicos pensando nesses problemas. Por exemplo, o cara acha que está com depressão, ele vai no psiquiatra ou no neurologista, o cara passa um antidepressivo, quando na verdade estava faltando era hormônio, reposição de hormônio, de testosterona, né? Isso aí é uma coisa que a gente vê bastante, né? Porque essa parte hormonal, tanto no homem como na mulher, o cérebro da gente depende muito do equilíbrio hormonal. Então, quando a gente começa a ter declínio hormonal, um dos primeiros sintomas que a gente pode apresentar são esses sintomas de irritabilidade, insônia, nervosismo, né? Até falei outro dia, né, Claudio, que as mulheres falam que quer matar os maridos, né? Então, diz que é a primeira irritação, e o marido que é o primeiro, né, que vai para a lista direto, né? Então, é muito comum isso, né? Então, que é um sintoma, às vezes a perda da memória, a perda do foco, né? A dificuldade de atenção. Então, são queixas comuns que muitas vezes a pessoa nem imagina que está relacionado à questão hormonal. E também, né, Trotti, às vezes a gente está falando aqui de pacientes de 40, 50 anos, mas hoje, né, por causa do estilo de vida que a gente falou, a gente está tendo, às vezes, antes, né, pessoas até jovens, às vezes, que já têm desequilíbrio hormonal, que nessas pessoas, às vezes, você não vai fazer a reposição, mas você vai fazer um equilíbrio, né? Às vezes você orientando, muitas vezes, dieta, exercícios,
diminuição de peso, melhora da alimentação, você consegue otimizar a atividade física, né, Trote? É ótimo, né, para melhorar o nível de testosterona, tanto no homem como na mulher. E outra, e também a gente sabe que no paciente mais jovem, hoje você às vezes tem alteração da tireoide, você tem hoje o sono, né, que é muito importante para regular os hormônios, você tem o estresse, né, que hoje em dia realmente é um fator muito importante. Então, às vezes o paciente ainda quando é mais jovem, tanto o homem como a mulher, às vezes você organizando isso, né, você consegue fazer com que o nível hormonal dele melhore, né, fisiologicamente, sem a gente precisar ainda entrar com uma reposição. Quando, Trote, que você recomenda para os que estão aqui ouvindo a gente, as mulheres, os homens, quando que você recomenda o homem ir lá em você ou lá para se preocupar com isso? Tem uma idade, fala, a partir de tal idade a mulher é bom ir lá. O homem, vamos falar. Isso que você comentou dos homens, às vezes com nível de testosterona até muito baixos, e às vezes homens de 30 anos, 30 e poucos anos. Isso pode acontecer, tem acontecido com muita frequência, esse período de pandemia aí, por conta do estresse excessivo, ansiedade nas alturas, e uma alimentação totalmente errada, pouco exercício, mais álcool, bebida alcoólica, tudo isso aí, os níveis de testosterona foram lá pro pé. E aí você pega, às vezes, pessoas jovens, 30 e poucos anos, com testosterona de 200 nanogramas por decilitro, quer dizer, é um absurdo. E aí o que acontece? É o que você falou. Se você corrigir os hábitos alimentares, o eixo está lá, o organismo vai responder. Uma vez que você melhore os teus hábitos alimentares, faça atividade física, melhore o teu sono, regularize essa questão do estresse, reduza a bebida alcoólica, cigarro, o próprio organismo começa a corresponder e muitas vezes ele consegue recuperar a produção hormonal dele para níveis adequados e sem necessidade de você entrar com reposição. Quando a gente fala de reposição hormonal, principalmente no caso da andropausa e da menopausa, nós estamos falando de situações em que a pessoa já tem que estar fazendo o básico, já tem que estar cuidando desses hábitos todos, porque senão o resultado vai ser muito insatisfatório, vai ser uma coisa desanimadora, porque a pessoa não fazer o básico, não adianta que o hormônio não vai fazer milagre também, né? E no caso do coração, é fundamental, porque a testosterona, a gente considera, quando fala de testosterona, as pessoas pensam que é só a parte sexual, vai muito além disso, pessoal. A testosterona, para o pessoal ter uma ideia, todas as células do corpo têm receptor de testosterona. Então, a testosterona ela é importante para o corpo todo. Então, o órgão que tem mais receptor de testosterona, que é mais sensível, é o próprio coração. É o miócito, a célula do miocárdio. Ela é muito responsiva e dependente de níveis de testosterona adequados. O segundo órgão mais importante para receber testosterona é o cérebro. Quando a gente está falando dessa parte cognitiva cerebral, é justamente por causa disso. O terceiro órgão são os ossos. E depois vem a parte muscular. Então, quando a gente fala de repor testosterona, a gente está falando de repor testosterona como um todo, para benefício do corpo como um todo. Uma outra alteração que você perguntou aí, que o homem pode apresentar, que pode indicar andropausa, começa a ter uma dificuldade visual, alteração visual, queda de cabelo, começa a ter um ressecamento da pele, começa aparecimento de rugas. Então, tudo isso também indicando deficiência hormonal que pode estar relacionada com testosterona. Como você também lembrou bem, tem que avaliar as outras glândulas, principalmente tireoide. Porque a tireoide, muitas vezes desequilibrada, muitas vezes você tem que corrigir primeiro a tireoide, muitas vezes tem que corrigir a resistência à insulina, muitas vezes corrigir a adrenal desse paciente, para depois sim você entrar num nível mais avançado de considerar a reposição de testosterona ou estradiol na mulher, né? Porque as pessoas em geral, né? Quando falam, a gente fala muito de equilíbrio hormonal, né? Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando de um todo, né? Porque a gente fala de equilíbrio hormonal, tem vários nomes que a gente usa para reposição hormonal, modulação hormonal. Então, não é só os hormônios sexuais, são os mais famosos, né? O que a gente ouve falar mais. Mas o organismo da gente tem vários tipos de hormônios, sempre a gente tem que avaliar tudo, né, para você considerar a pessoa como um todo e considerar a saúde, tanto do homem como da mulher, né?
Isso que você falou dos receptores, a testosterona também na mulher, também um hormônio que as pessoas também acham que testosterona é para você ganhar massa muscular, né? Mais assim, o que as pessoas perguntam, perder gordura, melhorar a parte sexual, mas não é só isso. A testosterona, ela tem um efeito cerebral cognitivo muito importante na mulher, né? Na parte óssea também. Então, esses hormônios, eles têm eles têm uma sincronia entre eles, né? Então, normalmente, quando a gente vai fazer um tratamento, a gente vai avaliar todas essas condições. E também uma coisa que eu recebo bastante lá no consultório, é o paciente, doutor, eu quero repor a testosterona. Mas não adianta você, porque normalmente a mulher ela vai atrás porque ela quer emagrecer. Esse é o principal motivo que a mulher normalmente vai em busca, porque é o que se fala por aí. Só que você tem que ter um equilíbrio hormonal, né? Se você não tiver um equilíbrio dos outros hormônios, usar um hormônio só isolado, nada, né? Então, muito importante, às vezes a pessoa usa e fala assim, eu usei e não deu resultado. Mas às vezes usou errado, não fez essa avaliação correta, não corrigiu as outras coisas, aí não vai ter resultado, né? E uma outra coisa também, já que a gente está falando de reposição hormonal, que eu vejo, né, é que as pessoas acham assim, falou em repor hormônio, o que a pessoa pensa, né? Primeiro que ela vai ter câncer, né? Segundo que ela vai ganhar gordura. Primeira coisa que os pacientes perguntam, né? Você faz, doutora, mas isso aí eu não vou engordar com isso, né? Então, a outra coisa da minha parte da mulher, pensa que a mulher vai ficar tipo aquelas halterofilistas lá, né? Musculosa, vai ganhar barba, né? Coisas assim. Então, porque são essas imagens que as pessoas pensam, né? Então, quando a gente está falando de tratamento de reposição hormonal, a gente está falando aqui de um tratamento fisiológico, né? Você não está falando em usar doses altas, você está falando de usar doses fisiológicas e você controlar a resposta, porque, né, essa resposta é muito individual. E quando a gente fala o meu filho tem 18 anos e faz musculação, né? Ele foi na academia ontem e falou, mãe, eu fui lá no banheiro, aquele banheiro estava cheirando testosterona. É um outro mundo, porque você vai lá onde ele vai, tem aqueles caras que são, né? Ele vai numa academia de autoestima, os caras são enormes. Então, é um outro que você olha lá para o perfil da pessoa, você sabe que a pessoa tem que fazer, tem que usar, aí vai usar hormônio em níveis para anabolizar, né, em grande quantidade. Então, é outra coisa, né, Trote? Então, esse é outro mundo que existe, né? E aí a pessoa tem que tomar outros cuidados, a outra realidade, né? Não é o que a gente está falando aqui, tá? Existe, não, exatamente. Tem pessoas que fazem isso, né? Mas não é isso que a gente indica como prevenção para a população em geral, para as pessoas comuns que querem buscar saúde, né? Exatamente, assim, pode falar. Vai o pessoal aí na sua clínica também querendo que você deixe eles bombados? Vai. A gente tem que tomar cuidado, isso que você falou é fundamental, né? Porque quando a gente está falando aqui de benefícios de reposição hormonal ou modulação hormonal, nós estamos falando de colocar os níveis de hormonais, no caso, estradiol, testosterona, em níveis fisiológicos, ou no limite superior, considerados os limites ótimos, né? Porque existe uma confusão aí, você vê, às vezes, os níveis laboratoriais, coloca lá em torno de 250, é normal a testosterona. E você vê, às vezes, a pessoa está com 270 e com uma clínica acentuada de andropausa, mas está dentro da normalidade e não precisa fazer nada. Então, assim, a gente busca manter os níveis ótimos dos hormônios, no máximo possível, mas, logicamente, em níveis fisiológicos, não buscar esses níveis cavalares. Quando a gente fala aí de hipertrofia, de esteroides, essas coisas, é outro mundo, é outra situação, tem suas indicações, tem os seus riscos, mas não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de reposição para saúde e longevidade, para melhorar a qualidade de vida da pessoa, principalmente quando ela está naquela faixa etária de 40, 50 anos para frente. É ali que ela vai ter os benefícios. O que acontece? Você comentou aí dos hormônios anabólicos, né? O nosso organismo ele tem até uma certa faixa etária
um processo de anabolismo. Desde quando a gente nasce, à medida que a gente está crescendo, se desenvolvendo, então os hormônios anabólicos estão prevalecendo, como testosterona, o próprio estradiol, o T3, que é o hormônio da tireoide, o DEA, a melatonina. São hormônios que estão, o próprio GH, que estão no auge de produção pelo organismo, produção normal, padrão. A partir de uma certa idade, que no homem ali por volta dos 35 anos, todos os hormônios começam a cair a produção. Então você entra num processo inverso, que é um processo de catabolismo. Ou seja, você começa a ter perda de vigor, perda de qualidade de vida, perda de massa muscular, ganho de gordura corporal. Isso vai acontecer invariavelmente. E aí é que a gente entra, e aí baseado em literatura, muita literatura, entra com essa modulação hormonal, buscando o objetivo de jogar esses níveis hormonais, manter eles em níveis próximos de quando ele tinha lá seus 30 anos, 30 e poucos anos. Então, os estudos mostram que você conseguindo manter esses níveis adequados, você consegue ter uma qualidade de vida muito grande para frente, mesmo com 60, 70, 80 anos, você está com um vigor físico muito bom, muito acima da média daquela idade, né? Isso aí que você falou é interessante, porque ainda hoje, né, eu estava comentando primeiro que eu recebi uma paciente lá no consultório hoje de 68 anos, a paciente faz reposição hormonal, e é uma paciente que está super bem, paciente magra, faz atividade física, não tem nenhuma doença, não usa nenhum remédio, e foi lá justamente me perguntar, faz reposição, e aí tem, né, vida sexual ativa, trabalha, e aí, doutora, eu continuo com a reposição? Eu falei, olha, não existe hoje, né, um limite. O que vai indicar pra gente, né, Trotti, é como é que tá a pessoa, né? Na verdade, essa paciente é a paciente ideal. Porque é a paciente que tem uma saúde ótima, não tem nenhuma comorbidade, que está bem. Então, e hoje é o que você falou, a gente tem hoje, também tem lá no consultório pacientes de 80 anos, 90 anos, né? Que estão assim, eu tenho uma lá que me fala que tem 90 anos, que até eu fico assustada, sabe? Assim, você olha, você fala, meu Deus, né? E hoje é uma nova realidade, né? Dessas pessoas. Então, por isso que a gente tem que individualizar, porque às vezes, porque as pessoas perguntam muito, doutora, até quantos anos que eu faço? Eu falei, olha, vai depender da pessoa, vai depender do que está acontecendo. Então, isso não existe um prazo, né, Trotti? Não existe um tempo. Vai depender da evolução, né? Do que essa pessoa está fazendo, como é que está a saúde dela, se ela está se cuidando. Então, assim, esse tratamento é muito individualizado, porque eu vejo assim, eu acho que tem uns que não odeiam, que não querem, que não sei o quê, e outros que também é milagre, tipo assim, né? Indica para todo mundo, faz de qualquer jeito, né? Então, assim, eu acho que tem que ter, igual eu te falei outro dia, né? Que as pacientes ligam lá e pedem o tal do chip da beleza, né? Que é lá colocar um negócio. Eu falei, olha, filha, se isso existisse, eu também queria, né? Você também não queria trote, o chip para ficar bonitão, fácil. Sim, então, essas tem coisas... que fazer parte dele. Milagre não existe, né? O que a gente está falando, vai depender do tratamento e a pessoa ter bons hábitos de vida, né? Aí que a gente vai ter um tratamento ótimo, né? Ô, Trotti, eu vi passar aqui uma pergunta falando do DEA. Fala aí pra gente, se o DEA serve como tratamento, tanto no homem como na mulher, o que você diz pra gente a respeito? Então, o DEA, que é o dehidroepiandrosterona, é um hormônio precursor de testosterona. Tanto a testosterona quanto o DEA, eles estão na cascata ali de produção hormonal que começa com a matéria-prima principal, que é o colesterol. Então já começa daí a importância do colesterol para a nossa saúde. Se você tem um problema de coração, toma remédio para colesterol e baixa muito os níveis de colesterol, tu começa a comprometer a produção desses hormônios, inclusive testosterona, inclusive o DEA. O DEA é um hormônio, primeiro ele é um precursor de testosterona, então só por aí já mostra uma importância considerável para o DEA. Segundo, o DEA ele é um hormônio importantíssimo para o cérebro também, como cognição, memória. Ele é um ansiolítico natural, um antidepressivo natural, diminui a incidência de Alzheimer. O DEA para o coração diminui a aterosclerose, acúmulo de gordura nas artérias. Ele diminui a oxidação do colesterol ruim, do LDL colesterol. Então ele protege as artérias, principalmente do coração. Ele é importante para a tireoide, existem estudos mostrando uma relação muito grande entre deficiência de DEA e hipotireoidismo. Então, essa correlação está cada vez mais firmada. Muitas vezes tem que repor DEA, às vezes, para melhorar o padrão tireoidiano.
E o DEA também é importante para prevenir trombose e é um hormônio importante para os ossos também, para prevenir osteoporose e osteoartrose. Então, assim, um hormônio fundamental, que as pessoas também muitas vezes negligenciam, não dão muito valor para o DEA, mas tem muita importância nesse sentido. E o DEA também, ele cai muito, é um hormônio anabólico também importante, que cai muito a partir do momento que a pessoa começa a ter essa deficiência hormonal da sua produção pela sua vida mesmo, né? E lembrando, né, que aqui a gente só tem por manipulação, né, mas assim, nos Estados Unidos você compra isso, né, lá em qualquer lugar, né, super fácil. Aqui a gente tem essa dificuldade, hoje em dia só tem como manipulação, mas é um hormônio muito interessante, eu também faço uso no consultório, tem um resultado bem bacana. Eu tô vendo aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta aí que o rapaz fez ali, acho que foi a Marcela que fez, falando que teve cardiopatia e toma medicação e queria saber se ela não pode tomar hormônio por causa disso. Olha, não existe contraindicação absoluta para você repor hormônio. Existe aquela questão de quando a pessoa tem histórico de câncer e é um câncer dependente de hormônio, aí sim, nesse caso, não se recomenda, obviamente, né? Mas, fora isso, não existe uma contraindicação absoluta. Então, por exemplo, essa pessoa que tem problema de coração não contraindica a reposição de testosterona, pelo contrário. Se a gente sabe que tem estudos que mostram que a testosterona melhora a contratilidade do coração, melhora a performance do coração, diminui o risco de arritmias cardíacas. Paciente que tem insuficiência cardíaca e repõe testosterona, ele melhora a sua fração de ejeção, a sua contratilidade ventricular. Então, ele diminui o risco de internações por insuficiência cardíaca. Então, além de outros suplementos que ele tem que repor e tomar suas medicações, ele pode sim fazer uso da testosterona. Agora, óbvio, esses pacientes que a gente está falando de reposição hormonal não pode fazer uma reposição hormonal sem critério, sem indicação, da forma correta, com a dosagem correta e, principalmente, fazer o monitoramento, o acompanhamento. Não é uma coisa, vou tomar lá, usar o hormônio e daqui um ano e meio, 2 anos, vou voltar no médico. Não é assim que funciona. Que aí vai dar errado, vai dar problema, né? É um tratamento, né, Trotti? É um tratamento médico, né? Então, ele tem que ser monitorado, acompanhado. Eu sempre falo que a paciente vai, eu falo, olha, você vai começar a fazer? Mas então você já põe na sua rotina que você vai ter que vir aqui, às vezes no início, cada 3, 4 meses, 6 meses, né? Para você poder fazer esse acompanhamento, né? E a gente... E quando o paciente vem, né, para fazer esse tratamento, é um momento muito importante, porque além da gente fazer esse tratamento, a gente vai fazer toda essa pesquisa, né? São vários exames, né? Para você ver o estado geral da saúde, fazer prevenção do que tem, né? Eu acho que isso é super bacana. Uma paciente perguntou aqui, falando de nível, de dose, tá? Vou aproveitar 2 perguntas. E uma paciente me mandou hoje também no Instagram a pergunta de qual dose, que dose a gente faz o tratamento. Então, é assim, ó, isso é muito individual, tá, gente? Então, são coisas que vai depender o quê? Vai depender... porque, assim, quando vem lá, as pessoas ficam muito preocupadinhas com o papel lá do exame, né? Ai, doutora, mas eu tô no normal. O normal é daqui, né? Sei lá, de tal. Mas essas coisas não funcionam assim. Por quê? Porque o hormônio, ele tem muitos fatores. E o hormônio no sangue, você mede ele no sangue. Só que o hormônio, ele atua na célula, né? Então, você tem que ter um receptor adequado para aquele hormônio funcionar lá na célula. Então, muitas vezes, a gente tem que dosar o hormônio e tem que ver outros fatores também, né? Porque muitas vezes o hormônio lá no sangue está normal, mas lá na célula onde ele tem que funcionar, ele não está chegando, tá? Então, por isso que é difícil a gente falar em níveis normais, porque vai depender da idade da pessoa, da sintomatologia, né? Porque muitas vezes a gente vê lá o exame da pessoa, o exame está normal, não é, Trotsy? Você deve receber isso no teu consultório, o paciente vem, doutora, eu fiz, tá cheio de problemas, fez todos os exames, são todos normais, né? Mas como é que é isso? É porque, na verdade, o exame é uma coisa, a gente tem que sempre tratar a pessoa, né? E a dose é a mesma coisa, tá? A dose que eu vou dar para a pessoa depende da idade, do peso corporal, se ela tem comorbidade ou não, da sintomatologia, tá? Então, é bem variável. Então, não é uma coisa que a gente dá para falar aqui, ó. Eu estudo muito isso, o Trotti também, né, Trotti? E isso também a gente está sempre estudando
vendo os trabalhos novos que estão saindo, porque é uma coisa assim, é delicada. Então, essa questão, eu vejo isso muito da tireoide, né? As pessoas vêm lá com o TSH dentro do normal, mas assim, normal alto, normal, né, no limite superior lá do que seria normal, mas a paciente muito sintomática. Então, assim, pense nisso. Primeiro, a gente tem que... Eu trabalho assim, o trote também, né, trote? Procurar um nível ótimo naquela idade da pessoa. Você tem que estar com o nível ótimo da pessoa da tua idade. Não o nível ótimo, às vezes, de uma pessoa de... sei lá, eu de 10, 20, 30 anos a mais que você. Então, essa questão de dose, a gente... Porque eu falo assim, né? Se fosse só assim, gente, a gente não precisava ser médico, não é verdade? Não precisava estudar igual a gente, né? Fez faculdade, fez residência, fez pós-graduação, e a gente vive estudando, né, Trote? Eu todo dia aqui, ontem, para fazer a live aqui, ó, eu fui ler as aulas, fui estudar, fui ouvir o nosso professor, que é o que tem o maior conhecimento. Então, se fossem só do exame, você ia lá, né? Pegava o exame, isso que estamos querendo fazer no futuro, né, Trote? Pegava o exame, ia lá na máquina com o robô, olhava o exame e acabou, não precisava de um médico. Porque, assim, além do conhecimento, a gente tem experiência, né? Quantos pacientes a gente já não tratou, gente? Às vezes, do paciente falar, às vezes o paciente fala, você não vai pedir exame? Eu falo, não, pessoal, eu nem preciso de exame. Porque é muito claro pra gente, né? A gente tem que, o pessoal tem que entender que a gente não trata números, a gente trata a pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa chega no consultório e ela não tem sintomatologia nenhuma, por exemplo. E vamos dizer que o hormônio esteja baixo lá, por exemplo. Mas se ela não tem sintomatologia nenhuma, então para que a gente vai repor? Se ela não tem sinais e sintomas de andropausa, para que eu vou repor testosterona? E muitas vezes, às vezes, quando se trata de pessoas jovens que estão com esses quadros alterados de testosterona, muitas vezes você tem que corrigir de outras formas, corrigir mudança de hábitos e, às vezes, outros medicamentos, outras formas de você corrigir e não necessariamente repor testosterona. Existem fitoterápicos que você pode usar. Então, a gente não trata número, a gente trata a pessoa. Agora, às vezes, a pessoa está com uma clínica lá exuberante e a testosterona está em níveis, entre aspas, normal, e a pessoa fala, não, eu fui no médico, ele falou que não preciso repor. Bom, mas a pessoa está com uma clínica acentuada, por que não está repondo? Isso serve para tudo, não só para andropausa, mas no caso, como você falou mesmo, a questão da tireoide, a mesma coisa. A gente cansa de ver paciente com hipotireoidismo escancarado que não estão tratando, já passou em um monte de especialista, um monte de médico e não está tratando a sua tireoide porque o TSH está normal, que você vê que, na verdade, não está nem normal. E mesmo que tivesse com uma sintomatologia absurda, o TSH às vezes leva anos para alterar, então a gente tem que tratar o paciente e não números, né? Uma outra coisa que você comentou aí, que muitas vezes o paciente pergunta até quando que eu vou tomar. Se ele não tem mais produção hormonal, vamos dizer que ele está com 60, 70 anos, está fazendo reposição hormonal, está tendo um benefício acentuado dessa reposição, a gente acompanhando no consultório para eventuais efeitos colaterais, alguma coisa nesse sentido. E o paciente está se sentindo super bem, por que ele vai suspender? Porque se suspender, depois de 3, 6 meses, já vai cair tudo de novo, vai voltar tudo para o baixo, porque o organismo dele não vai voltar a produzir como produzia quando ele era jovem. Né? E outra coisa, Neuza, assim, na questão da testosterona, a maioria dos médicos, infelizmente, e a gente comentou isso numa outra live, que na menopausa, apenas 10% das pessoas estão corrigindo sua menopausa, né? Fazendo terapia hormonal. No homem é mais ou menos o mesmo número. Menos de 10% dos homens correm atrás para tratar da sua andropausa. Muitas vezes eles só vão correr atrás depois que já está com deficiência da parte de libido, parte sexual, perda de ereção, não está conseguindo manter uma relação sexual adequada, aí que ele começa a correr atrás no desespero. E mesmo assim ainda dá tempo de você corrigir. Mas se você corrigir isso precocemente, não precisa nem chegar nesse extremo, né? Entendeu? Então, assim, quanto mais precoce você identificar o problema e correr atrás e tratar, melhor. E no caso da testosterona, o que acontece é que a maioria dos médicos não dosa. Quando dosa testosterona total, que é muito pouco. Existe uma série de coisas que tem que ser avaliada. Testosterona livre, que é a parte principal, que é a parte que vai entrar na célula e fazer a ação da testosterona, que corresponde a 2% apenas do total de testosterona, porque a maior parte da testosterona vai estar ligada a proteínas. Então, existem vários fatores que a gente tem que atuar. No caso da testosterona, existe uma parte dela que converte em estradiol, e isso para o homem, se for em excesso, é prejudicial, isso a gente tem que acompanhar, né? E existe uma parte da testosterona que converte em dihidrotestosterona, que se converter em excesso,
pode causar sobrecarga para a próstata, não câncer, mas uma hipertrofia prostática, se tiver em excesso, e também aumento de queda de cabelo. Então, esses cuidados todos a gente tem que avaliar. São vários aspectos que a gente vai ter que avaliar no acompanhamento desse paciente. Não é simplesmente começar a fazer reposição e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Né? É um tratamento que tem toda uma particularidade, né? Que a gente tem que avaliar, né? Então, como você falou, né? Não é só tomar e não é só pelo número, né? Porque eu vejo que hoje, às vezes, a pessoa ela vai lá, né? Dá mais valor, às vezes, o que está no papel, você fala uma coisa, ela lê o exame lá e acha que aquilo lá é a verdade, é a realidade, né? Eu queria, estamos quase na hora de encerrar, eu queria responder uma pergunta aqui que eu vi, que a mulher perguntou se ela tem alguma contraindicação para usar hormônio, o que ela faz. Bom, aí como o Trotti falou, a gente sempre tem que avaliar, porque muitas coisas que as pessoas usam por aí como contraindicação, às vezes a gente não usa, mas é a real, tipo assim, é o que ele falou, paciente com história de câncer, né? A gente tem algo que é um grande problema, hormônio dependente, porque não é todo câncer. Lógico, se a pessoa estiver fazendo um tratamento, no momento do tratamento a gente não vai fazer, mas depois do tratamento, se não for um câncer hormônio dependente, a gente vai fazer. As doenças, né, que tem tromboembolismo, né, pacientes que usam anticoagulante também, infelizmente, isso é um abacaxi para a gente, porque a gente tem uma porção aí da população que acaba tendo, e aí isso é uma, né, a pessoa em uso de anticoagulante é uma contraindicação, né, mas mas hoje em dia a gente tem outros tratamentos, tá, gente? Então, assim, não é só reposição hormonal. Muitas vezes você fazendo suplementação de algumas vitaminas, você usando alguns medicamentos fitoterápicos, você consegue melhorar também. Então, não é porque a pessoa não pode fazer que não tem outro recurso, né, Trotti? Então, tem outras coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida. Até hoje ainda, eu recebi uma paciente bem jovem, que teve um câncer de mama. E quanto mais jovem a paciente, gente, é aí que está normalmente o câncer hormônio dependente, tá? Porque normalmente o câncer de mama ela vai incidir na mulher com mais idade. Quando incide na mulher mais jovem, né? É porque tem um grande risco de ser hormônio dependente. Nesse caso, essa paciente, ela fez o exame, e aí uma paciente de menos de 30 anos fez rádio, quimioterapia, né? E aí ela sofre muito com sintomas, né? Fez pela rádio, faz uma lesão de ovário, e aí ela sofre muito com sintomas de menopausa. Então, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer, e eu gostaria de aproveitar aqui e falar para as mulheres também, que hoje a gente tem da parte, que foi o caso dessa paciente, ela tinha uma atrofia genital muito importante, tá? Ela é casada e aí não conseguia ter relação porque tinha muita dor, ressecamento. Então, hoje, né, para quem não sabe, a gente também tem, não sei se você sabe, Trotti, que a gente faz no consultório o laser ginecológico, que é para melhorar essa parte de trofismo. Então, isso também é uma coisa fantástica, que se você tiver alguma contraindicação e não puder, porque o que eu mais recebo lá no consultório é essas pacientes oncológicas, tá? Que não podem daí fazer a reposição hormonal por ter um câncer hormônio dependente, a gente tem essa opção do laser que melhora ali o aspecto, a parte genital, para melhorar essa questão urogenital. Porque é uma outra questão também que na mulher, como no homem leva a impotência, na mulher você vai ter dor, diminuição da lubrificação, ressecamento vaginal, o que vai né, é muito problema nessa parte sexual do casal. Então, que eu também acho uma parte muito importante, que às vezes a pessoa tem vergonha, né? Que eu vejo que as pessoas, né, têm vergonha de falar sobre isso, né? Então, é uma questão que tanto a reposição hormonal, se a pessoa não pode, a gente pode fazer o tratamento, ou pode fazer esse tratamento a laser para a questão urogenital, é bem bacana, tá? Exatamente. Aqui está tendo uma pergunta aqui, a Basada Júlia perguntou se a mulher que tem um risco maior de infarto pode usar anticoncepcional, fumar e beber. Olha só, interessante essa pergunta, Nilson, até para você responder também a questão do anticoncepcional. No caso nosso aqui, o anticoncepcional, ele inibe a produção de testosterona, uma das coisas que ocorre. E a deficiência de testosterona acaba tendo uma relação a médio e longo prazo com aumento de risco de infarto, sim. E o uso de anticoncepcional também aumenta o risco de trombose e embolia pulmonar.
Então, assim, o anticoncepcional tem que ter a indicação precisa, o anticoncepcional correto, tem vários aspectos aí que tem que ser considerado. Quando se fala de anticoncepcional, é diferente de reposição hormonal que a gente está falando também. É uma situação totalmente diferente, né? Porque o anticoncepcional são medicamentos de hormônios, é diferente a situação. Você pode até falar melhor que eu aí, Neuza, o que você acha? Quando a gente está falando de anticoncepcional, a gente está falando de hormônio sintético, né? A dose do anticoncepcional, do hormônio da reposição hormonal é muito mais alta, são hormônios diferentes, né? As doses são muito mais altas, né? Então, assim, realmente, quando você... Aí nós temos que avaliar, que o Trotti está falando, né? Sempre é um tratamento médico. Então, eu penso assim, você tem que estar sempre pondo na balança, né? Tipo assim, qual o risco de saúde, né? Se realmente para aquela paciente o anticoncepcional não vai trazer um risco, é muito grande, aí a gente é melhor usar um anticoncepcional, um outro tipo de método contraceptivo, né? Porque é sabido que o anticoncepcional realmente aumenta o risco de tromboembolismo. Mas é o que eu falo no consultório, nada é para todos, não é verdade? Então, assim, tudo você tem que individualizar. Muitas vezes, a gente que lida com mulher, né? A mulher tem muito problema menstrual, né? Dor, cólica, fluxo menstrual. Para muitas mulheres, muitas vezes a menstruação é uma doença. Então, assim, sempre eu tenho que... Quando me perguntam, eu falo, não. Cada um é cada um e nós temos que individualizar, né? Para a gente poder fazer um tratamento correto. Então, essa pessoa que está perguntando tem que avaliar qual o risco, como é que é a história, né? Idade, se já tem filho, se quer ter filho, né? Então, assim, essa parte de anticoncepção é uma outra história. É uma outra live. É uma outra live, não é isso aqui que a gente está fazendo, né? Então, eu diria isso, porque às vezes é o que a gente está falando aqui, a gente não pode sair assim, que ninguém pode, que todo mundo pode, né? Trote, eu acho que tem que ter sempre um equilíbrio da medicina, e o anticoncepcional, eu como mulher, eu acho que tem seus malefícios e seus benefícios. Aí a gente vai ter que pôr na balança, né? E ver qual que é naquele momento o melhor para aquela pessoa, tá? Mas é totalmente diferente do que a gente está falando aqui de reposição hormonal, né? Agora, outra coisa, já que perguntou nesse assunto, ela comentou essa questão do cigarro e da bebida alcoólica. Com certeza, o álcool e o cigarro aumentam o risco de infarto. Isso é fato. E a mulher, quando ela entra na menopausa, ela, pela deficiência do estradiol, ela passa a ter um risco aumentado de infarto, doença coronariana, e se ela fuma, e se ela bebe, se ela é obesa, sedentária, ela passa a ter um risco mais do que o homem de ter infarto. Certo. Porque na maior parte das vezes, quando a mulher está no período reprodutivo dela, você não vê mulher de 30 anos, 30 e poucos anos, infartando. É raríssimo acontecer isso. Né? Agora, depois que ela entra na menopausa, o risco dela de desenvolver doença coronariana e risco de infarto aumenta gradativamente. E se ela tem esses maus hábitos de vida, como cigarro e bebida, isso aí aumenta exponencialmente o risco dela ter infarto e trombose, como você falou, e AVC. Então, certo. Assim, a questão do cigarro e da bebida não tem justificativa, muito menos depois de menopausa e andropausa, porque aí você acelera mais ainda o envelhecimento, né? Com certeza. Soma, né, Trots? Isso aí, na verdade, vai somando, né? Vai somando os fatores de risco para essas doenças, né? E hoje, já que a gente está falando sobre isso, hoje as doenças, até se todo mundo aí que está ouvindo a gente, vai pesquisar no Google as 10 principais causas de morte no mundo hoje, no Brasil hoje. Vocês vão ver que dessas 10 principais causas, 8 estão relacionadas com estilo de vida. Acho que uma é acidente e a outra é infecção. O resto é diabetes, é problema cardiovascular, é infarto, é problema pulmonar, né? É câncer. Então, assim, se a gente pensar sobre isso, então, você vê como é importante o estilo de vida, né? E o que a gente está falando aqui, né? Então, assim, a reposição hormonal, ela faz parte disso que a gente está falando, de você melhorar a qualidade de vida, para você atuar preventivamente nessas doenças que são doenças do mundo moderno, né? Que a gente fala, né? Porque antigamente são doenças que as pessoas morriam de infecção, né? Morriam de infecção, morria de trauma, morria de acidente, não morriam de doença crônica. E hoje a principal causa
das mortes e das invalidez, tal, é as doenças crônicas. Então, pesquisem, porque às vezes, né, Trote, as pessoas não param para pensar, né? Não pensa sobre isso, né? Então, eu acho que se a gente se armar de conhecimento, eu sempre falo isso, não precisa confiar em nós, né? Vai lá, pesquisa, né? Vai ler, hoje os trabalhos estão aí na literatura, vai olhar para tentar aprender, porque aí eu acho que o conhecimento é a melhor coisa que tem, né? Isso que a gente está tentando fazer aqui, porque a gente aprender sobre o assunto, né? Eu, quando tenho uma dúvida, eu vou atrás. Pesquiso, leio, escuto um, escuto o outro, né? Para a gente ter acesso a esse conhecimento. Mas, Trote, eu acho que já deu 8 horas, eu acho que já está num tempo bom. Você quer fazer aí as suas considerações finais, falar aí para os nossos ouvintes? O que você sugere? Neuza, colocar à disposição das pessoas nessa questão, né? Quando a gente fala de terapia hormonal e benefício de longevidade, nós estamos falando de uma situação já de terapia avançada, né? Certo. Em que o básico já tem que estar sendo feito. Se a pessoa não está se cuidando, né? Se ela não está fazendo dieta, não está fazendo exercício, está bebendo exagerado, não está dormindo direito, fumando, quer dizer, aí não adianta falar que quer fazer reposição hormonal, né? O cara que está fumando só no churrasco e na cerveja, não faz exercício nenhum, vive estressado, dormindo tarde, e aí ele começa a ter uma deficiência da parte sexual, e ele vai no consultório e fala assim, não, eu quero repor testosterona, mas não é assim que funciona, né? Então, assim, ele tem que fazer o básico. A testosterona não vai fazer milagre, assim como o estradiol também na menopausa não vai fazer milagre, como você falou, não existe mágica. Não existe uma pílula mágica. A pessoa tem que fazer a sua parte. Eu sempre coloco isso, a responsabilidade é da pessoa. Ela tem a responsabilidade de mudar a sua vida. Não somos nós, não é o marido, não é a esposa, não é os filhos, não é os vários médicos que ele vai procurar. É ele de dentro para fora que tem que mudar os seus hábitos. Se ele fizer isso, mudar os seus hábitos, aí ele vai entrar num outro patamar em que ele já vai ter melhora de saúde e aí sim a gente vai considerar essa terapia hormonal dentro de que, naquela situação de que as outras glândulas já estão equilibradas, os outros hormônios já estão equilibrados, aí a gente vai entrar num outro nível. Aí sim, vamos começar agora a falar de reposição hormonal, em que ele vai ter um plus, um upgrade, em que a melhora de saúde dele é expressiva, é escancarada. É satisfatório para a gente ver quando a pessoa volta fazendo sua terapia hormonal correta, e volta e fala assim, nossa, como eu estou melhor, minha vida sexual melhorou, estou mais disposta, estou fazendo exercício, progredindo nos treinos, eu estou me sentindo bem, minha parte cerebral está mais tranquila, estou menos ansioso. Pô, aí eu já estava tomando um antidepressivo, um ansiolítico, não estou precisando tomar mais. Então, é gratificante ver essa melhora de saúde, de qualidade de vida da pessoa. Não tem por que ela perder isso. Né? Então, meu recado para todos aí, agradecer aí a oportunidade, que vocês cuidem da sua saúde e façam acompanhamento médico e considerem com seus médicos, no caso aqui a gente está à disposição, tanto eu quanto a doutora Neuza, para que a gente faça uma avaliação laboratorial completa, avalie a clínica e complemente com o laboratório e avalie se esse é o teu caso de fazer uma reposição hormonal a médio e longo prazo. O Trote, só vou responder uma pergunta aqui agora sobre a pessoa perguntando da tireoide, se tem que acompanhar cada 3 meses, 6 meses, e se não depende, tá, gente? Porque quanto assim, se você já está usando o tratamento e já está bem equilibrado, às vezes você pode espaçar, tá? Então, normalmente, né, Trote, a gente faz esse acompanhamento mais perto, cada 2 meses, 3 meses, até você conseguir que a pessoa está bem. Depois que a pessoa esteja bem, estabilizada, você conseguiu achar a dose adequada, às vezes você pode avaliar a pessoa a cada 6 meses, tá? Em relação também, que a pessoa às vezes falou que está tratando e não está tendo uma resposta adequada, a gente tem que ver, né? Hoje, o tratamento mais comum, né, da tireoide hoje é usar a monodose em jejum, né? Da levotiroxina, mais famoso aí é Puran, né, que a maioria conhece, mas hoje existem os novos trabalhos em que você fraciona esse hormônio da tireoide durante o dia, tá? Então, às vezes, você vai ter que usar em jejum, aí a gente costuma dar, acho que o Trote também faz isso, né, e você tem que fracionar
Eu sou uma que eu tenho um hipotiroidismo que eu uso o T3, T4 de manhã, uso às 11 da manhã e uso às 5 da tarde. Eu uso 3 vezes por dia. Porque senão eu altero muito a minha... Então foi uma forma que eu achei de melhorar. Então é uma outra forma de tratamento, mais recente, que tem muitos estudos também, que ao invés de tratar só com T4, que é a levotiroxina, a gente trata com T3 também. Então tem que avaliar, porque às vezes também, né, pode ser estresse, pode ser outras coisas também que está interferindo aí na questão da tua tireoide. Então sempre é bom avaliar nível de melatonina, cortisol, né, que tem muita interferência. Bom, eu também, então, gostaria de agradecer a presença aqui do Trotti, né? Eu acho que sempre é muito bom a gente conversar, já que a gente tem essa... eu falo que isso é uma paixão, né? Que não é fácil, hein, gente? Vamos falar a verdade. Você tenta, né, orientar, né? Mas, assim, eu acho que é muito gratificante o que ele falou, cada paciente que melhora, né? Isso é muito gratificante para a gente. Eu acho que, eu diria a mesma coisa, a gente deve buscar a melhoria da saúde, né? Então, e isso, as pacientes me falam, doutora, quando eu começo a me preocupar com isso? Eu falei, quanto mais cedo, melhor, né? Porque, assim, quanto mais saúde você tiver na juventude, mais saúde você vai ter depois, numa idade mais avançada, né? E a reposição hormonal, acho que está aí, é uma coisa, assim, eu falo que é uma estratégia, né? Hoje, a menopausa, né, é um fenômeno para a mulher desolador na saúde dela, entendeu? Assim, ela traz muitos sintomas, muitas consequências, né? Eu que lido com mulher, eu vejo isso todos os dias. E hoje a reposição hormonal é uma estratégia terapêutica, né? De você melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde. Então, eu sou... as pacientes falam assim, doutora, a senhora indica para todo mundo? Eu falei, olha, a minha vontade mas não é todo mundo que pode, né? Então... Eu falei assim, para quem pode, para quem aceita, né? Porque tem gente também que eu posso falar aqui a noite inteira, né? Fazer um discurso que ela não vai aceitar, né? Então também tem isso, né? Então, não é para todo mundo, mas assim, eu sempre falo, se eu pudesse, eu dava para todo mundo, porque eu acho que realmente é um diferencial muito importante na vida da mulher, mas tudo tem que ser avaliado. Então, eu queria agradecer... Uma coisinha rapidinho, Neuza. Foi perguntado aí agora há pouco, a Fátima perguntou se pode usar testosterona tópica sem indicação médica. Com certeza não, tá? Quando a gente está falando de terapia hormonal aqui, a gente tem que estar falando de terapia com acompanhamento médico. Se você for usar esses hormônios de forma errada, você tem grande chance de ter efeitos colaterais. Aí sim você vai ter efeitos colaterais. Se você usar em doses erradas, da forma errada, no momento errado, você vai comprometer o teu organismo, você vai causar problemas para o teu organismo. O excesso de testosterona, tanto no homem quanto na mulher, tem problemas. Isso aí cabe uma outra live que a gente pode conversar depois. Excesso de testosterona é perigoso. Excesso de estradiol no homem e tanto na mulher também é perigoso. Então a gente tem que ter critério. Não pode fazer esse tipo de tratamento por conta própria, até porque esse tipo de tratamento é só com receita médica. Então, tem que ter um acompanhamento. Não dá para você fazer isso por conta própria, isso é um erro absurdo, não pode acontecer. Sempre acompanhando com o médico corretamente, fazendo seus exames. Eu faço isso igual você, eu também acompanho os pacientes quando eles estão muito desequilibrados, eu peço para eles voltarem depois de 90 dias, e depois, quando eles estão já numa situação mais equilibrada, eu também espaço essa consulta, e aí eles passam depois de 6 meses, e aí mantendo ali o acompanhamento, e deixo sempre à disposição algum feedback, que se tiver algum tipo de situação diferente, eu peço para eles entrarem em contato. Mas essa é a situação, eu queria agradecer muito aí a presença de todos, agradecer aí a oportunidade contigo, Neuza, vamos marcar outras lives, é sempre muito bom a gente estar conversando, e estou à disposição aí para o que precisar. Então, tá bom. Então, vamos encerrar. Obrigado a todos por estarem aqui. A gente... o objetivo da gente é esse, é você tentar ensinar, esclarecer, né? E poder pôr essa opção de tratamento aí que é tão importante na saúde, tanto dos homens como das mulheres, tá? Obrigada, então. Eu vou encerrar, tá, Trotti? A gente conversa. Tudo de bom, também, se tiverem alguma dúvida... podem mandar, né? É que às vezes as pessoas perguntam, né, Trotti? A gente não pode responder questões de tratamento, tá, gente? Assim, a gente... Isso, às vezes as pessoas me perguntam e falam, olha, tem que marcar, tem que avaliar, porque assim, a gente pode dar uma orientação geral, mas a gente não pode ficar respondendo perguntas de tratamento em rede social, porque nem dá, né? Então, às vezes a pessoa pergunta e fala, olha, isso aí é uma coisa que
a gente está fazendo uma conversa geral, né? Agora, o tratamento de cada pessoa, a dose e tal, a gente tem que ser pessoalmente, tem que individualizar, tá? Então, boa noite, obrigado pela participação, até a próxima vez. Um abraço, gente. Boa noite. Obrigado a todos também, tá? Boa noite. Abraço, tchau. Abraço.